Boa tarde a todos, a todas, pessoas que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham pela internet. Os valores podem assustar um pouco, mas, do ponto de vista técnico, as propostas estão já dentro do que rege o projeto do PPA, que, na verdade, é o planejamento da cidade para os 4 anos. E, no avanço que nós estamos tendo, será possível um dia chegar aqui para nós votarmos o PPA e dentro do PPA está elencado todas as demandas e todas as necessidades da cidade para os 4 anos. Isso, tecnicamente, chama-se PPA, mas podemos também chamar de planejamento estratégico da cidade, onde, através dessa peça, nós podemos olhar e verificar o que os próximos gestores devem e teriam que fazer para a cidade. A importância também do que hoje está sendo feito aqui, e quero aí, acho que, reconhecer o esforço do líder do governo para que todas as emendas sejam aprovadas. Espero que elas sejam contempladas no PPA, porque mesmo com todas essas emendas, ainda falta muito para ser colocado no PPA, no que diz respeito a todas as necessidades da cidade. E também dizer que as minhas emendas, o número de 30 emendas parece muito, mas é pouco, é pouco. E o número de emendas apresentadas aqui no total de 60 para o PPA, também é pouco. O tamanho do orçamento e para o tamanho da cidade de Araraquara e pelo tanto que a cidade tem crescido. Tem crescido e, na maioria das vezes, o orçamento do município não dá conta dessas necessidades. Aí que entra o gestor público, capacidade de articulação política para buscar recursos, aí sim que o gestor público deveria se debruçar no PPA, no orçamento, se fosse realmente uma peça de planejamento estratégico, que ainda não é, mas deveria ser, para saber o que o gestor precisa fazer para atender a população e para melhorar a qualidade de vida da população da cidade que foi eleito para ser gestor. Se não fosse assim, nós poderíamos chamar um professor da FGV, um PhD, e colocar para ser o administrador da cidade. Mas não. E por isso que essa peça passa aqui por esse coletivo. E quero dizer que as emendas que esse vereador está apresentando não saiu da cabeça de nenhum iluminado, e nem da cabeça desse que vos fala. As emendas que estão sendo apresentadas foi fruto do trabalho do gabinete, foi fruto do trabalho desse vereador, e foi fruto, inclusive, das audiências que nós participamos aqui, que o que está aí nessas emendas que estão sendo apresentadas, inclusive, foram propostas pelos próprios secretários que vieram aqui apresentar suas necessidades de cada secretaria. Assim é na Secretaria de Articulação, que veio a Silvia, né, apresentar, e falou da necessidade dos conselhos. Veio aqui o Porsani, da assistência social, e falou das necessidades da Secretaria de Assistência Social, principalmente no que diz respeito às políticas para idosos, viu, senhor presidente? Porque a cidade de Araraquara está num crescente de população idosa que nós precisamos fomentar e ter coragem de investir na política para idosos. Nós não sabemos tratar dos nossos idosos. Ainda não sabemos. As famílias não sabem. Os filhos não sabem.
E os agentes públicos têm dificuldade, às vezes, por falta de estrutura. No Santana, essa demanda é crescente. No São José, essa demanda é crescente. Na Vila Xavier, essa demanda é crescente. E aqui há de se reconhecer, inclusive, a iniciativa desse governo, que está construindo aí um abrigo para idosos, mas ainda é muito pouco. As outras emendas que estão colocadas aí também foram frutos de muitas conversas e muitas visitas que eu e o gabinete, a nossa equipe, quero aqui já agradecer ao trabalho da Priscila, do Zé Carlos, da Jô, que me acompanha, muitas reuniões que fizemos nos bairros da cidade. E quando você vai para os bairros da cidade, é que você realmente sente aonde estão as deficiências do poder público no que diz respeito às políticas para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. E é isso que eu trago aqui nessas 30 emendas que estamos propondo. E não tenho problema de dizer, é muito pouco. Eu acho que é muito pouco. Nós deveríamos nos debruçar mais nessa peça. Nós deveríamos andar mais pela cidade e trazer as demandas aqui para estar debatendo aqui no PPA e na LOA. E se o orçamento é pequeno, é enxuto, temos também que buscar recursos, porque, infelizmente, a distribuição de recursos no Brasil ainda é injusta. E aí nós vamos entrar no debate do pacto federativo, que tem que colocar mais recursos no município. As demais emendas, gente, são emendas de pavimentação, de infraestrutura. Infraestrutura, porque no passado não existia esse planejamento, nunca existiu. Bairros que foram construídos sem galerias de águas pluviais, que estão aí contempladas, e nós temos que ir atrás de recursos para fazê-las. E quero fazer um parênteses aqui para dizer que nessas emendas não estou pegando recurso de nenhum outro programa que já estão contemplados no PPA. Estou trabalhando com uma rubrica que chama-se reserva de contingência, que é uma reserva que o município tem que ter, mas que, no meu ponto de vista, não precisa ser do tamanho que está, e essa reserva de contingência pode sim vir para atender essas demandas que estão dadas nas 30 emendas que estou apresentando. Meu tempo está se esgotando, mas acho que esse exercício que nós estamos fazendo aqui hoje é um avanço do ponto de vista de um planejamento para a cidade de Araraquara. Coisa que ainda não vimos, porque na maioria das vezes o que se dá é o gestor público apagando incêndio ali, tendo que resolver o problema aqui, tendo que resolver outro problema ali. Se tivéssemos esse planejamento da forma como ele deve ser, o gestor se debruçaria sobre ele e faria exatamente o que está dentro do planejamento. Então, peço, lógico que as emendas estão sendo aprovadas, mas que não vejam isso apenas como uma forma, e que muito se diz, de fazer política, de vir aqui e ter que falar. Não é isso. O que está sendo proposto nessas 30 emendas foram apontadas pela população de Araraquara, ou na rua, ou nos bairros, ou no gabinete, ou foram apontadas aqui pelos próprios secretários que vieram aqui defender o seu orçamento. Boa tarde a todos.